Olá, boa noite, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Vamos estar orando. Pai eterno, grande é o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua infinita graça. Queremos agradecer, ó Deus, pela sua misericórdia. Queremos agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Muito obrigado, meu Deus. Pai querido, agora nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a Senhora Maria Vitória de Oliveira. Que o irmão Marcos, ó Deus, está pedindo oração em favor dela, ó Pai. Está ali para ganhar neném, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar cuidando dela, possa estar cuidando da junta médica que está ali, ó Deus, para auxiliar, ó Deus, no parto. Que ela venha dar à luz, ó Pai, uma criança com saúde, debaixo da bênção e da graça do Senhor. Pai, nós queremos agradecer também ao irmão Paulo Ricardo, que fez aniversário hoje. Nós te damos graça pela vida dele. Nós te damos graça pela vida da irmã Juliana, que fez aniversário ontem. Queremos suplicar a Deus, a Ti. Queremos rogar ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor, com as suas doces consolações, possa estar confortando, ó Pai, o coração da minha tia Zelinda nesta hora, Senhor. Ela está ali, ó Deus, cuidando dos trâmites, e que o Senhor possa estar cuidando da vida dela, Senhor. Ser, ó Deus, nesse momento, ó Pai, de perda, nesse momento, ó Pai, com o coração apertado, mas que ela esteja debaixo das suas asas, Senhor. Que a tua atenção seja dirigida nela neste momento. Nós rogamos ao Senhor. Pai querido, abençoa, Pai, nesta hora, Senhor. Nós queremos te dar graça. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Bendito seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. E que a palavra do Senhor possa encontrar guarida no seu coração, na sua alma. E que o Espírito Santo venha nos conduzir na exposição da sua palavra, bem como também no esclarecimento aos irmãos. Ok? Quero convidar agora você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. Ok? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20. Apenas esses 3 versículos. Nós estamos dentro de um contexto, mas estaremos lendo esses 3 versículos. São chaves para nós hoje. Ok? O tema que eu escolhi, De Volta ao Lar. A música de fundo, você viu a Fernanda Brum cantando, né? Volta para casa, volta para a igreja. Então, vou estar lendo o texto, está assim escrito na NVI, também tenho na revista, na Almeida, revista e atualizada. O texto em NVI está assim escrito: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quando Jesus tinha feito por ele, tudo que o Senhor Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Isso é na NVI. Na Almeida, revista e atualizada, assim está escrito: ao encontrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os seus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam.
Esse é um texto que narra o final da passagem em que Jesus desembarcou na região dos Gerazenos ou dos Gadarenos, conforme o Evangelho de Lucas. Ele se refere à região dos Gadarenos, e Marcos vai falar que é a região dos Gerazenos. É a mesma fonte, tá? É o mesmo significado, é a mesma cidade, mesma região. E esse encontro, quando o Senhor Jesus desembarcou na cidade de Decápolis, naquela região, logo lhe veio ao encontro um homem com um espírito imundo, no qual Jesus o libertou desse tormento. Contudo, esta graça de Jesus em favor deste homem não foi bem aceita pelos moradores daquela região, visto que lhes custou uma manada inteira de porcos. Você pode depois, eu já preguei nesse texto algumas vezes na igreja. Então, uma manada inteira precipitou-se e morreram aqueles porcos, né? E ali então os moradores daquela região perderam então essa manada aí de porcos. Os moradores, quando tiveram notícia, souberam do que ocorreu, suplicaram a Jesus para que ele se retirasse dali. A partir daquele momento, a partir daquele fato, o Senhor Jesus não era mais bem-vindo. Mesmo diante de uma ação bondosa de Jesus em favor daquele homem, ainda assim, aqueles moradores suplicaram: se retire, não queremos a sua presença aqui. Mas antes que o mestre se retirasse daquela cidade, ele estava já embarcando no barco. O homem que lhe fora liberto, né, que o Senhor libertou daquele sofrimento, daquele tormento demoníaco, este homem suplicava a Jesus que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, vá para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Essas são as palavras de Jesus direcionadas para este homem, que é um contraste, né? O Senhor realizou um grande milagre. Este homem já estava ali há muito tempo e vivia daquela vida de sofrimento, de tormento. E este homem queria estar com Jesus, queria seguir a Jesus, e o Senhor não lhe permitiu, mas disse: vai para casa, vai para a sua família, anuncie-lhes o quanto o Senhor te fez e quanto o Senhor teve misericórdia de você. E o outro ponto é que, mesmo diante de um feito, de um sinal, de um milagre extraordinário de Deus, as pessoas ali daquela região se importaram mais com o que perderam. Os porcos que se precipitaram, eles mais tiveram compaixão dessa situação material do que a vida espiritual deste homem. Então aqui eu quero valer-me apenas dos elementos do texto, em especial a fala de Jesus para o homem, para extrair algumas direções do Espírito Santo com relação à nossa vida cristã. Vou repetir para você. Quero valer-me apenas dos elementos do texto, em especial da fala de Jesus para o homem, para extrair algumas direções do Espírito Santo com relação à nossa vida cristã. Direcionamentos do Espírito Santo, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou homens e mulheres a escrevê-lo. Então, eu quero me valer apenas dos elementos do texto, em especial da fala de Jesus. A primeira direção que o Espírito Santo de Deus
nos direciona, é a palavra de Jesus ao homem: volta para casa. Volta para casa. O Senhor não lhe permitiu ir, mas disse a ele: volta para casa. O homem que lhe fora liberto não queria ficar, mas queria ir com Jesus. Queria seguir a Jesus, talvez ser um seu discípulo. Uma vida insignificante que até aquele momento ele estava vivendo, agora estar com Jesus era a melhor coisa do mundo. Não teria outro lugar a não ser ao lado de Jesus para se estar. Porém, Jesus disse para ele: vá para a sua casa. Vá para a sua casa. Eu fico pensando, meus irmãos, lendo o texto, porque o texto não traz para nós que casa é essa que Jesus está dizendo para ele voltar. Que casa que é essa? O texto não diz. Subentende-se que ele tinha uma casa, como também tinha uma família, porque o Senhor Jesus diz para ele: vá para casa, vá para a sua família. Mas, se valendo apenas dos elementos do texto, que casa era dele naquele momento? Qual que era a casa dele? A casa dele, vai dizer lá no versículo 2 e versículo 3 deste capítulo 5, olha onde ele vivia, onde era a sua morada. Diz o texto: quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros, do cemitério, ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros. Era lá que ele vivia. Ele era sua residência. Sepulcros, cemitérios. Naquele momento que o Senhor o libertou, a sua casa atual, o seu local de residência, o seu domicílio era os cemitérios, sepulcros. Então, me baseando neste elemento do texto, quais são as características de um cemitério, de um sepulcro? Aquela casa atual, ela cheirava a morte. Esta residência indicava fim da linha. Os cemitérios ou sepulcros é fim da linha para o corpo físico. Para nós que cremos no Senhor Jesus, nós sabemos que nós ali já estamos com o Senhor para todo sempre. Mas para o corpo físico, para a vida terrena, cessou naquele momento. Seu domicílio era um ambiente sombrio, insalubre, sem alegria. Você não encontra alegria, contentamento nos sepulcros e nos cemitérios. Era um lugar em que as pessoas mais choravam do que festejavam. Qual é o lugar que se mais chora em detrimento das festas? São os sepulcros, são os cemitérios. Lá neste local que era a sua residência. Lugar onde se enterram não só as pessoas, mas junto com elas, diz Augusto Cury, seus sonhos, seus projetos, seus planos, pessoas cheias de potencial, profissionais de diversas áreas, artistas, músicos, instrumentistas, esportistas, autores, escritores. Quando as pessoas são enterradas ali, se está ali presente também todo o sonho, todo o projeto de vida. Era neste local que ele morava, que
que ele habitava. Por essas razões, meus queridos, que a palavra de Jesus para este homem é de que ele retorne ao seu lar, para a sua verdadeira casa, porque aquele lugar não era a sua verdadeira residência. Então o Senhor diz: vá para a sua casa, porque até aqui, neste local que você viveu muito tempo, nunca foi a sua casa. Tem algumas pessoas me assistindo e também terão oportunidade de assistir. Tem pessoas precisando voltar para casa. Porque o local onde você deve estar, frequentando, talvez morando, não é a sua casa. A palavra diz: volta para a sua casa. Talvez a sua casa seja a igreja. A igreja é a sua casa. Não onde você tem andado. Não onde você tem frequentado. Não é onde você está vivendo. Lá não é o seu local. O seu local é a igreja. Volta para casa, filho. Volta para casa, filha. Essa é a palavra de Jesus para você nesta noite. Volta para casa. Não tem um local melhor, irmãos, do que a casa. Depois de um dia de trabalho, não tem outra coisa que nós pensamos a não ser voltar para casa. Quando está ali perto de terminar o seu expediente, não passa outra coisa na sua cabeça a não ser voltar para casa, para o aconchego do seu lar, para o lugar onde você prefere descansar, um local de acolhimento, local de graça, local que é a sua identidade, a sua cara, a sua casa. O Senhor Jesus está dizendo para você: volta para casa. Uma segunda direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida cristã é a segunda fala de Jesus ao homem. O Senhor Jesus diz: volta para casa, mas volta para a sua família. Volta para casa, mas volta para a sua família. O texto também não nos fala, não nos apresenta quem era essa família. Quantas pessoas tinha naquela família? O texto não nos traz esta referência ou esse esclarecimento, tal como a casa. Mas me valendo dos elementos do texto, qual que era a companhia dele naquele momento que o Senhor Jesus o encontrou e o libertou? O texto vai dizer para nós, lá no versículo 9, olha o que ele diz. Qual é o seu nome? Jesus perguntou. Meu nome é uma legião, respondeu ele, porque somos muitos. Durante muito tempo da vida daquele homem, que morava, vivia nos sepulcros, a companhia dele era nada mais, nada menos do que uma legião de demônios que o subjugava. Ainda no capítulo 5, mais o versículo 3 a 5, olha o que ele diz. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido
acorrentados os pés e as mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Essa era a companhia que ele tinha. Ao ponto de ele não conseguir conviver com ninguém. Ele não conseguia nem sequer ficar preso. Quantas pessoas nós conhecemos que estão em clínicas de recuperação para álcool e droga, que são idas e vindas nessas clínicas, internação atrás de internação. E quem convive com essas pessoas? Tentavam acorrentar os pés e as mãos, mas ninguém era suficientemente forte para acorrentá-lo, para prendê-lo. E ele, este homem, de dia e de noite, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas. No versículo 15 deste capítulo, olha o que diz o texto. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que já estava liberto. Mas o texto diz que fora possesso de legião de demônios e estava naquele momento assentado, vestido e em perfeito juízo. Depois que ele foi liberto, aí sim, ele estava numa condição de poder estar assentado, conversando, ele estava se relacionando. Voltou a socializar-se com as pessoas, porque quando os moradores, os empregados que estavam cuidando daqueles porcos chegaram, encontraram ele conversando com Jesus. E ele estava lá assentado, quer dizer, estava socializado novamente. Estava vestido e em perfeito juízo, isto é, antes do milagre de Jesus, ele não estava nessa condição, em sua consciência plena, mental, física, emocional. Ele estava preso em grilhões demoníacos. Ele não estava preso com correntes e nem ferrolhos humanos, mas estava ali acorrentado, estava ali preso pelas correntes malignas. Isso constitui aquela famosa frase popular, família do cão. Essa era a família dele. E o Senhor Jesus diz para ele, volta para casa, mas volta para a sua família. Porque esta não é a sua família. Esta não é a sua família. Volta para casa, meu filho. Volta para casa, minha filha. Volta para a sua família. Talvez você saiu de alguma igreja chateado, triste. E é um momento então de você voltar para a sua família. A tua casa, os seus familiares, os seus, estão te aguardando. Volta para a sua família. Esta não é a sua família, não lhe pertence. Isso é uma vida de ilusão. O Espírito Santo de Deus está te dando essa direção. Está dando essa direção a mim, a todos nós. Vá para casa. Vá para a sua família. Família
é a célula máter da sociedade. A sociedade é onde o homem nasce, vive e morre. Desde pequeno, normalmente, geralmente, qualquer criança já faz parte de uma família. A família não é só uma célula máter da sociedade, mas também é o principal meio social humano. A família não é só o meio social humano, mas também é a viga mestra da humanidade. Isto é, a viga é que recebe e suporta a maior carga. Quem é que sustenta? Quem é que acolhe? Quem é que abraça toda a sua carga emocional, psíquica, física, espiritual? É a sua família. A sua família que é uma viga mestra, é uma coluna, é seu alicerce. Volta para casa, volta para a sua família. Uma terceira direção do Espírito Santo para a nossa vida. A primeira direção do Espírito Santo é volta para casa. A segunda direção, volta para a família. E a terceira direção, diz o Espírito Santo ao homem: anuncia-lhes o que Deus fez por você e como teve misericórdia de você. Essas foram as palavras de Jesus. Anuncie-lhes, vai contar, comunica, proclama, diga o quanto Deus fez por você, o quanto teve compaixão de você, o quanto teve misericórdia. Jesus libertou aquele homem que vivia aprisionado, como eu disse anteriormente, não por correntes humanas, mas por grilhões demoníacos. Teve compaixão dele. Jesus era o único com autoridade para libertá-lo daquele sofrimento. Porque os familiares, as pessoas daquela cidade, tentaram acorrentá-lo, tentaram prendê-lo, acorrentar pés e mãos. Ninguém, diz o texto, era suficientemente forte e poderoso para poder prendê-lo. E Jesus chegou com uma palavra, com a autoridade que o Pai lhe deu, e libertou aquele homem dessa prisão satânica. Então Jesus diz para ele: testemunha disso. Vai anunciar para a sua família, para os seus, as maravilhas de Deus. O quanto Ele te fez. O quanto Ele foi compassivo. Deus teve compaixão dele. Deus se compadeceu dele, daquela situação. Então é disso que você agora vai anunciar para a sua família. As maravilhas de Deus. E aí então eu retomo aquela frase de quarta-feira: não havia, não houve e não há limites para as bondosas ações de Jesus. Declare isso, proclame isso, vá anunciar o que Deus fez na sua vida. Comece pela sua família, depois para os seus vizinhos e parentes, amigos, colega de trabalho, colega de escola, de faculdade. A palavra de Jesus é: faça missão.
Fale das boas novas. Pregue o evangelho. Quarta e última direção do Espírito Santo para a nossa vida cristã. Direção do Espírito Santo. Obedeça ao chamado de Jesus. Obedeça ao chamado de Jesus. Vamos dar uma olhada no texto? O texto assim diz. Olha o que o texto diz. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Quarta direção do Espírito Santo. Obedeça ao chamado de Jesus. Todos ficaram admirados. Ele saiu para sua casa, para sua família e começou a anunciar. Não só para os seus, não só para a sua família, para os que estavam na sua casa, mas diz o texto, em Decápolis, em toda aquela região. Você, meu irmão, você, minha irmã, nós já paramos para pensar no efeito que se tem quando anunciamos as boas novas de Cristo a partir do que Ele realizou em nós? Já paramos para pensar no efeito que isso tem? Das pessoas que nos conheciam, até mesmo aquelas que nunca ouviram falar da nossa vida. Porque o testemunho é verdadeiro, porque as pessoas já os conheciam. Então, antes de você entregar a sua vida a Cristo, você tinha uma vida da qual muitas pessoas tinham conhecimento. E agora, quando você começa a falar do que Deus fez na sua vida, aquelas pessoas que tinham conhecimento da sua vida antes de Cristo, elas ficam admiradas com o testemunho que o Senhor te deu para fazer missões. E aquelas pessoas que nunca ouviram falar, mas quando você abrir a boca, reconhecerão o verdadeiro testemunho pelo seu olhar, pelo brilho de Cristo em você, pelo cheiro, como um bom perfume de Cristo. Saiu e anunciou. Quando se aproximaram, olha o que ele fala, o texto, mais uma vez. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios. Essa pessoa agora estava sentado, vestido em perfeito juízo. Olha, esse era o testemunho. A minha vida estava em grilhões satânicos. Hoje eu pertenço ao reino de Deus. Hoje eu sou filho por adoção. Eu sou agora co-herdeiro da graça de Cristo Jesus. E agora eu pertenço à família de Deus. E como disse o apóstolo Pedro em Atos, não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Que Deus nos abençoe grandemente e que você seja desafiado a partir de agora a realizar missões, primeiro na sua casa e depois em todas as regiões que você puder ir. Saiamos às ruas, às casas,
na faculdade, na escola, no trabalho, com seus vizinhos. Não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho, diz Paulo, ele é poder para a salvação. Que Deus nos abençoe. E eu quero agora orar pelos pedidos aqui que já nos foram anteriormente passados. E quero convidar você a orar comigo. E se tiver alguém que não seja da nossa igreja, mas que está nessa transmissão, talvez pensando o que o Espírito Santo está te falando, volta para casa. Volta para a igreja. Volta para a sua família. Venha fazer missões. Então eu quero orar por isso. Nós agradecemos a Deus tantos pedidos aqui. Mas agora eu quero fazer uma oração de comissionamento. Quero estar orando. Então neste momento, se tiver alguém nessa transmissão que ainda não professou a fé em Cristo Jesus, mas quer fazer neste momento, você também vai estar orando. E aí você coloca aqui nos comentários, que aí eu entrarei em contato com você. Se você está afastado do Evangelho, se você está afastado da sua família, não sabe como retornar, talvez não tenha encontrado forças para isso, o Espírito Santo está te libertando hoje e dizendo para você, volta para casa, volta para a igreja. Amém? Então faça isso. Coloque nos comentários que eu vou entrar em contato com você. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Convido você a ir comigo até um momento de louvor, momento de falar com o Pai. Deus supremo, Deus glorioso, Deus bendito, grande em poder e graça. Meu Pai querido, agora como nós fomos ministrados pela manhã, nós estamos rasgando o nosso coração diante do Senhor agora. Nós estamos, ó Deus, colocando para fora tudo aquilo que está no nosso coração, a nossa alma. Nós estamos agora direcionando essa oração ao Senhor, até o trono de graça. Porque o Senhor, Pai, nos diz na sua palavra que os sacrifícios que agradam ao Senhor é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não despreza. Por essa razão, em nome de Jesus, ó Pai, se tiver alguém nessa transmissão que ainda não professou a fé, ou que porventura, Senhor Deus, está desligado, está afastado do corpo de Cristo, Pai querido, que eles possam, ó Deus, voltar para casa, que eles possam voltar para a família. Se tiver agora, ó Pai, homens e mulheres, da mesma forma que o filho pródigo, longe de casa, comendo bolotas de pó, que agora, Senhor Deus, eles possam cair em si e lembrar, ó Pai, de como é a casa do Pai, confessar os seus pecados e retornar para casa, retornar para a família. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, encoraja-nos, instrumentaliza-nos, ó Pai, para pregar o Evangelho, para fazer missões, para, Senhor Deus, falar das boas novas de Cristo, para testemunhar de tudo, Senhor. E é muita coisa que o Senhor tem feito em nossa vida, do que o Senhor já fez, de como o Senhor agiu com misericórdia e graça, como o Senhor com compaixão nos alcançou, a Tua graça nos alcançou quando ainda éramos pecadores. Senhor Deus, que a nossa boca, Senhor Deus, seja um alto-falante para anunciar, ó Deus, as Suas boas novas. Que a nossa vida seja como um farol a iluminar os que estão perdidos, ó Deus,
nos oceanos da vida. Que a nossa vida, Senhor, seja, ó Pai, como um sal fora do saleiro, para, Senhor Deus, dar gosto, para fazer missões. Que a nossa luz, que vem da luz do Verbo, venha nos ajudar, nos conduzir a brilhar em meio às trevas. Oh Pai querido, nós te agradecemos nessa hora, nós te louvamos, no nome de Jesus, amém e amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja conosco hoje, durante a semana e até a eternidade. Se você crê nisso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo em cada coração, forte abraço, um cheiro suave a todos vocês. Uma excelente semana. Deus abençoe. Fazer